O título dessa noite aqui, o que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para a sua vida, que não seja eu, mas o Senhor falando nas nossas vidas, o título é por fé e não por vista. É por fé e não por vista. Fale para quem está do teu lado, fala assim, é por fé, fala para ele, e não por vista. É por fé e não por vista. Abacuque capítulo 2, versículo 4, diz assim o texto: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou seja, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Segundo aos Coríntios 5,7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Gálatas capítulo 3, versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, diz o Senhor. Precisa mais de versículo para dizer que o justo tem que viver pela fé? Precisa de mais versículos para dizer que o justo não anda pelo que vê, mas anda pelo que crê? Não precisa, gente. Tem um monte aqui. Nunca tive tanto versículo base numa mensagem como essa daqui, pelo menos que eu me lembro. Nós lemos aqui todos esses textos e nós podemos observar que a vida do crente, a vida do Filho de Deus, a vida daquele que decidiu seguir a Jesus, ela é alicerçada na fé em Cristo e não no que nós vemos com os nossos olhos. A vida do crente é assim, ela é alicerçada na fé em Cristo e não pelo que a gente vê com os nossos olhos físicos. Nós somos salvos, nós somos a justiça de Deus, nós somos da família celestial, tudo por causa da fé em Jesus Cristo. E fé não é você acreditar que Jesus ou Deus existe. Fé não é isso. Fé não é simplesmente acreditar que Jesus existe. Fé é confiar que Jesus assumiu o lugar, o nosso lugar, no que se refere à condenação do pecado. Fé é confiar em Jesus como nosso justificador, como aquele que veio, morreu na cruz em nosso lugar. Isso é fé. Fé é saber que Jesus pagou a nossa dívida com a justiça de Deus. Todos nós temos uma dívida com a justiça de Deus e Jesus faz o pagamento. Fé é isso, é crer que Ele é o pagamento, que Ele realizou esse pagamento. Fé é a confiança na obra grandiosa que Jesus realizou. Se você quer a definição de fé pura, se você quer a definição de uma fé verdadeira, então está aqui apresentado diante de você. Eu só peço que você preste muita atenção para você guardar isso no seu coração. Não é só acreditar que Jesus existe, que Deus existe, não. É crer em Jesus, confiar em Jesus como nosso justificador, como aquele que nos salvou, como aquele que veio e morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Se a sua fé for esta, porque não existe outra, uma só fé, essa é a fé,
Então quero dizer para você que você nunca vai parar. Como diz a Escritura Sagrada, Romanos 3,25 diz: Deus o ofereceu, ou seja, Deus ofereceu a Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus não deixou o pecado impune, Deus puniu Jesus por causa do pecado, não dele, mas por causa dos nossos pecados. Deus é amor, não abandonou o homem quando o homem pecou, mas ele é justo. Para quê? Para fazer um homem sofrer pelos pecados de todos os homens. Quem é esse homem? O único que poderia sofrer e nos dar a vida eterna: Jesus Cristo. Jesus é o pagamento, ele é a pessoa maravilhosa, ele é o maior presente da parte de Deus, ele é o maior presente que podemos receber, é o Senhor Jesus Cristo. Se hoje nós estamos aqui, é por causa dele. Embora muitos estão zombando, embora muitos em novelas, em filmes, ficam zombando desse Jesus, mas eu quero te dizer que hoje ele é advogado, mas amanhã ele será o juiz. Eu não sou doido de zombar, eu não sou doido de brincar, eu não sou doido de ficar levando tudo na brincadeira, não. Eu quero ser sábio de saber, de reconhecer que Jesus Cristo é meu único Senhor e suficiente Salvador. Algo que deve ser muito claro para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é a vida eterna só é recebida por meio da fé em Jesus Cristo. Mais nada. Não tem nada que você me fale para receber a vida eterna que você não vai receber. Você só recebe com a fé no Senhor Jesus Cristo. 1 de João 5,20 diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus. Uma coisa que o crente não pode ter também é a dúvida de saber se ele está no caminho certo ou não, para a glória de Cristo. Existem muitas religiões, existem muitos segmentos, existem muitas doutrinas, ensinamentos, mas eu posso dizer que nós estamos no caminho certo. Sabe por quê? João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O texto aqui de 1 de João, que nós acabamos de ler, capítulo 5, versículo 20, diz que ele, Jesus, é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. A vida eterna só tem quem conhece a Jesus. Uma coisa que você nunca pode se esquecer também é que a fé não é algo só para você entrar na vida cristã. Não é uma fé só que você tem uma fé só para entrar nessa vida. A fé é algo indispensável para toda a nossa vida cristã. Não é só entrar, mas a fé é indispensável, é necessário a fé em toda a nossa vida terrena. Até quando saímos desse corpo, nós precisaremos de fé. Em outras palavras, eu quero dizer para você o seguinte: enquanto você vive nesta terra, você deve permanecer sempre na fé em Jesus. A fé é tão valiosa que você só obedece a Deus por causa dela. Se corta a sua fé, você nem obedecer a Deus, você obedece. A fé é tão valiosa que você não chuta o balde em alguns momentos da sua vida por causa da fé em Jesus. Porque se não fosse a fé em Jesus, se você não tivesse essa fé, você já tinha chutado o balde há muito tempo. Então assim, se um filho de Deus, se um crente deixa a fé,
automaticamente ele deixa também o caminho da verdade. Olha para quem está do teu lado e fala assim para essa pessoa: não deixe a fé em Jesus por nada. Não fala que nem crente pentecostal. Como que fala que nem crente pentecostal? Normal, pode falar normal. Fala para ele: não deixe a fé em Jesus jamais. Fala para ele. Quem glorifica a Deus por ser pentecostal e levanta a mão? Pentecostal que acredita na experiência de Atos 2. Pentecostal que acredita na continuidade dos dons. Se tem gente que não está crendo, está criticando, tem aqui um homem aqui e tem vários homens e mulheres que creem que os dons são para hoje. Meu irmão, preste bem atenção. Você repetiu aí para o seu irmão que está do teu lado, dizendo o seguinte: não deixe a fé jamais. Por quê, pastor? Porque a fé te protege contra o pecado. A fé te protege, aleluia, falando em línguas, falei que é pentecostal. A fé te protege contra as enfermidades. A fé te protege contra a miséria. Já era para ter dado glória já, né? A fé te protege contra os demônios. A fé te protege contra as setas do inimigo. É a fé que te protege. Ela é valiosa. É uma só, não existe outra, é uma só. E qual fé é essa? É a fé em Cristo Jesus. Pode aplaudir a Jesus, glória a Deus. É a fé que te mantém protegido em toda a sua vida. É a fé que te guarda, que te protege em toda a sua vida. Tem gente que acha que é só batizar e acabou. Não é. É fé para começar, é fé para caminhar e fé para terminar. É que nem o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, acabei a carreira e guardei a fé. Tem que permanecer com fé. Eu estou aqui pregando, sabe para quê? Para regar aí com a palavra de Deus a sua fé, para que você avance, caminhe, continue. Porque assim, na boa, é legal quando você tem uma vitória, comprou uma casa, quando você tem uma vitória, comprou um carro, quando você tem uma vitória que arrumou o emprego, mas eu vou te falar, tem algo mais valioso do que isso, é você permanecer com a fé em Jesus. Isso que é mais valioso. Então não adianta nada você ter várias conquistas se você não está com a fé em Jesus, se você está quase afundando, não adianta nada. Mas em nome de Jesus, se você entrou aqui quase afundando, se você entrou aqui desanimado, se você entrou aqui pensando em parar, se você entrou aqui falando: pastor, não está fácil, eu quero te dizer o seguinte: hoje você recebe um renovo. Tá bom se você acreditasse mesmo, se você faria amém assim mesmo. Não vou repetir isso aqui, só para quem crê. Você vai sair daqui recebendo um renovo. Irmão Guinho, tá ficando bom aqui, tá ficando bom. Vou falar de novo. Você vai receber um renovo nessa noite. Amém? Glória a Deus. O que é renovo, pastor? Na hora assim, vamos responder na hora. Você não sabe o que está acontecendo, de onde vem, mas está uma alegria, está um poder, está uma unção, que você acorda na segunda-feira e fala: mas não recebi aumento de salário, não recebi uma porta aberta, não recebi, não tem a ver com essas coisas. Você acorda animado, dizendo: meu Jesus é lindo e cheiroso. Esse é o renovo. Você vai sair renovado daqui nessa noite. Você vai sair renovado daqui, em nome de Jesus. É por isso, meu irmão, que você deve permanecer na fé, e você não pode jamais abrir mão da sua fé. Escute uma coisa aqui, preste bem atenção. Quem está dormindo, diga amém. Maravilha, hein? Está mais manjado também essa piadinha minha. Aí beleza. As coisas que roubam sua fé, ou seja, sua confiança, devem ser eliminadas da sua vida. Se ela é o bem precioso, se ela é preciosa, se ela que te protege, se ela que te faz andar protegido, então
As coisas que roubam sua fé precisam ser eliminadas da sua vida. A pergunta que eu faço para você é: o que tem roubado a sua fé? Tem pessoas que, ao assistirem tantas notícias ruins, essa pessoa fica desacreditada. Tantas fofocas, tantas coisas do fulano que fez aquilo que fez aquilo, do famoso que fez aquilo, da outra que desviou, do outro que desviou. É um que desvia, o outro já pega o telefone, já liga, você viu quem desviou? Está na hora de você parar de emprestar os seus ouvidos para essas coisas. Você precisa emprestar os seus ouvidos, sabe para quê? Para a palavra de Deus. Se você quer ter fé, não adianta ficar assistindo, ouvindo notícias ruins, ficar pedindo fé para Deus, que não vai chegar a fé não. A fé não vem no pedir. Romanos 10, versículo 17, a palavra de Deus nos ensina como que a fé vem. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. É por isso que você fez muito bem ter vindo aqui nessa noite, saiu de sua casa, tomou um banho, passou um perfume, foi na igreja pelo Evangelho, e você vem aqui para quê? Para receber a palavra. Se você está recebendo a palavra, então a sua fé vai crescendo, desenvolvendo, em nome de Jesus. O que tem roubado a sua fé? O que tem desanimado você? O que tem atrapalhado você em confiar mais em Deus? O que está acontecendo? Você consegue localizar isso? Nós vamos ver agora um texto aqui de Mateus capítulo 14, vamos ler o versículo 22 até o versículo 30, e nós vamos ver aqui algo que acontece com muito crente. Vamos lá, vamos para a leitura da palavra de Deus. Quem está ouvindo aqui, quem está prestando atenção? Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos, que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus estava ali pregando, curando os enfermos. Jesus disse: meus discípulos, pegue o barco aí, toca o barco, literalmente falando, né? E eu vou estar aqui despedindo da multidão. Teve que insistir, os discípulos não queriam, né? Não sei o que estava acontecendo. Acho que tem crente que é assim também, Deus tem que insistir muito para fazer alguma coisa. Aí no versículo 23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Jesus, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, o barco com os discípulos. E esse barco estava sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra esse barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Então Jesus não pega nenhum barco, Jesus vai até o barco dos discípulos, ao encontro do barco dos discípulos, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, versículo 26, os discípulos ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Diga comigo assim, ó, Pedro andando sobre a água. Fala assim, ó, isso é fé. Isso é fé. Versículo 30 diz assim, ó, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Preste bem atenção aqui, Pedro andando sobre as águas, e Pedro está olhando para o Senhor Jesus. Enquanto ele está olhando para o Senhor Jesus, ele continua caminhando sobre as águas. Enquanto ele está olhando para o Senhor Jesus, ele continua vivendo o milagre. Enquanto ele continua olhando para Jesus, a sua fé está firme, está constante. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, para a tempestade, a fé vai embora, o medo vem e ele afunda. Nunca tire os olhos do Senhor Jesus. Quando você tira os olhos do Senhor Jesus, automaticamente você vai reparar no vento, você vai reparar na tempestade, você vai reparar nas adversidades, nas dificuldades da vida, nos ventos fortes que sopram contra você. Mas ainda que os ventos fortes estejam soprando, fique com os seus olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Foque no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o segredo de continuar vivendo na provisão de Deus? Sabe qual é o segredo de continuar vivendo na bênção de Deus?
Sabe qual é o segredo de continuar vivendo na proteção de Deus? Sabe qual é o segredo de continuar vivendo na tranquilidade, na família de Deus? Sabe qual é o segredo? É permanecer firme na fé. Sabe qual é o segredo de deixar os demônios longe de você? Sabe qual é o segredo de deixar os demônios bem distante da sua casa? Sabe qual é o segredo de você continuar andando alegre, feliz, com a paz de Deus no seu coração? Sabe? Permanecendo firme na fé. Nunca deixe de crer, meu irmão. Nunca deixe de crer, minha irmã. Nunca deixe de ter a sua fé em Jesus. O que aconteceu com Pedro aqui é o que geralmente acontece com os filhos de Deus, com alguns filhos de Deus. Eles tiram os olhos do Senhor Jesus e eles começam a afundar. O inimigo quer que você tire os olhos de Jesus. O inimigo não está contente com o seu dinheiro. O inimigo não está contente com a sua família feliz. O inimigo não está contente com a sua vida ministerial com sucesso. O inimigo não está contente com a sua loja, com a sua empresa. O inimigo não está contente com o seu trabalho. Se dependesse do inimigo, ele destruiria tudo. O inimigo não está contente com os seus filhos. Se dependesse dele somente, ele destruiria tudo. Mas por que ele não faz? Porque a fé em Jesus Cristo te protege. Fala um amém aí, crente. Este versículo 30 aqui, ele é esclarecedor. Ele mostra para a gente o quê? O que acontece é que quando deixamos de olhar para Jesus, ou seja, quando nós deixamos a fé, começa a afundar, começa a cair. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite de domingo. Eu não sei já se você já está afundando. Eu não sei se você entrou aqui talvez com a sua vida financeira afundando. Não sei se você entrou aqui com a sua família afundando. Eu não sei se você entrou aqui com a proteção afundando, com desânimo aí. Eu não sei como você entrou, mas eu quero te dizer o seguinte: em nome de Jesus, se você crer, você vai sair daqui não afundando, mas nos braços do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Se você crer, glória a Deus. Por que, pastor Coutinho? Porque eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para dizer o seguinte para você: continue com a fé em Jesus que vai dar tudo certo. Até lembrei daquela música, vai dar tudo certo. Olha para quem está do teu lado e fala, vai dar tudo certo. Mas, se você continuar com a fé em Jesus. Fala para ele, larga Jesus para você ver. E se você não está com Jesus, fala para ele, pelo amor de Deus, levanta a sua mão e dá glória. Você sabe o que é reparar no vento, irmão? Reparar no vento é quando você leva a sua vida cristã pelos sentidos. Você não leva por fé, você leva pelos sentidos. Reparar no vento é quando você se move pelo que vê. Reparar no vento é quando você toma uma decisão com base nos seus sentimentos. Reparar no vento é quando você declara morte com base nos sintomas. Reparar no vento é quando você declara falência com base numa crise financeira. Reparar no vento é quando você pensa em separação com base na fase difícil do seu casamento. Reparar no vento é quando você permite o desânimo com base em algum abandono, alguém que te deixou. A verdade é uma só, querido irmão e querida irmã. Como é mais fácil declarar o que a gente vê do que declarar o que a gente quer ver? Como é mais fácil declarar tragédia, declarar que não vai dar certo, declarar que não vai para frente, declarar que vai morrer, declarar que vai ser destruído, Como é mais fácil declarar o que nós estamos vendo do que declarar aquilo que nós queremos ver? Eu venho aqui com o título dessa mensagem dizer o seguinte: não é por vista, é por fé. Não é por vista, é por fé. Se você é crente, eu li aqui alguns textos dizendo que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O Filho de Deus viverá da fé. Aquele que está em Cristo viverá da fé. Não é por vista. Se você quer viver, aleluia. Se você quer viver por vista, você vai parar.
Se você quiser viver por vista, você vai desanimar, você vai sucumbir. E eu vou te falar uma coisa: você pode ter um Deus grande, você pode ter um Deus poderoso, que Ele é, mas se você querer andar por vista, você vai ficar para trás. Preciso ser sincero com você aqui. Mas se você anda por fé, e o que é fé? É crer independentemente do que você está vendo, é crer independentemente do que o cenário está mostrando. Se você vê por fé, então você vai viver os maiores milagres da parte de Deus. Só vive milagre quem crê. Só vive milagre quem acredita de fato. Ai, pastor, mas eu nunca vi isso acontecer. Não precisa saber com quem aconteceu, que precisa saber que Deus tem poder e quer realizar um milagre na sua vida. Talvez Deus pode abrir aqui uma porta que nunca abriu uma porta para ninguém. Eu já não creio. Então beleza, não crê. Eu quero te falar que abriu para José no Egito uma porta que nem tinha porta. O governador do Egito nem existia naquela época, mas abriu aquela porta. O problema é que se vai alguém na rua aí e declara uma palavra ruim para você, você acredita. Você vai ver, você vai sair na rua, você vai morrer atropelado. Você nem sai mais na rua. Aí vem um profeta de Deus aqui suando, girando aqui no manto, E dura coisa é acreditar. Você pensa que eu sou animador de plateia. Não, eu sou pregador do Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus. Então se você crê, você recebe. Eu sei que é difícil o sobrenatural para quem é carnal. Não vai ter jeito mesmo. Para quem é carnal não acredita nada. Tem gente que eu imponho as mãos, não acontece nada. Receba. Receba. Não acontece nada. Tem que estar no fogo. Tem que estar querendo, tem que estar desejando. Antes do revestimento de poder, tem que se despir do velho homem. Quem não despir do velho homem e não revestir do novo homem, não pode ser revestido de poder. Essa é a realidade. Olha para quem está do teu lado e fala assim, pelo amor de Deus, fala para ele. Você não está aqui para brincar. Você está aqui para receber a palavra. E se você acreditar nessa palavra aí, que é a palavra de Deus, então você vai andar sobre as águas. Você vai viver milagres em cima de milagres. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Um dia eu recebi uma oração do homem de Deus pela televisão. Eu tinha várias verrugas no meu corpo. As verrugas sumiram. Ficaram 3 só. Só 3, ficou 3. Sumiram. E aí, pastor, como que faz aí? É isso aí, acredite se você quiser. Desapareceu, na hora, instantaneamente. Hoje eu estava aqui nesse lugar aqui, orando, aqui dentro aqui, orando. Faz um tempinho já. Estava o ponteiro da gasolina do carro no vermelho. No vermelho. Orando. Não é pedindo dinheiro não, só desabafando com o Senhor. Aparece 2 irmãos aqui. Me dá R$300. Só vai viver milagre quem acredita, quem crê. Quem andar por vista, 1 mais 1, 2. Esquece. Para Deus o menor é o maior é o menor. Quem tem muito tem pouco, quem tem pouco tem muito. Não tem conta não. Você tem que sair daqui nessa noite crendo. Sabe, fase difícil financeira? Difícil. Nem um café com bolacha, com bolacha tinha. De repente chega a mãe, mas é só a mãe, você ligou para ela. Não avisei a mãe não. Ficava contando não. Tem uns crentes que é um crente migué, né? Fica dando de... vontade de comer uma bolacha, mas não tem... Não precisa dar migué não, Deus está vendo. Não precisa ficar dando migué nos outros. Não precisa ficar falando da situação difícil para os outros. De repente chega a mãe com sacolinha amarelinha.
São Judas. Ainda bem que é o Tadeu, não é o Iscariotes. Não é? Chega lá com bolachinha, cafezinho. Milagre. Milagre. Ah, mas como assim? Milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre se vive. Quero te dizer, minha irmã, se você crê, você vai viver milagre. Eu vejo pelos olhos da fé uma provisão da parte de Deus chegando para a sua vida. Ora baixamandarabaque mandoros. O nebecandarabacarabras. Senhor, até quando essa situação? Até quando? O Senhor está colocando um basta hoje nessa situação. É a primeira vez que eu te vejo aqui. Essa palavra não é por vista, é por fé. Quantos pode dizer glória a Deus? Aleluia. Chacoalha aí o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, ó, não é por vista, é por fé. Fala para ele assim, ó que você vai entender, agora vai encaixar as coisas. Para ser salvo, fala para ele. Precisa da fé. Precisa da fé. Fala para receber a cura. Precisa da fé. Para continuar curado, precisa da fé. Para continuar próspero, fé. Você inventou, você engasgou agora. Tudo, irmão Jefferson. Tudo. Como que um Deus espiritual vai tocar nossa vida se nós somos físicos? Como nós vamos receber as coisas que Deus está com Ele? Como que nós vamos trazer as coisas que estão com Deus, para a nossa realidade? Qual é o instrumento que se usa para trazer aquilo que está com Deus para a nossa realidade? Fé. A palavra de Deus diz no livro de Tiago que Ele é o Pai das luzes. O que Ele dá são bons presentes. Como que nós recebemos esses bons presentes? Pela fé. Quando chega para Jesus um pai, que o seu filho está possesso por demônios, esse pai fala, me ajude. Sabe o que Jesus fala para ele? Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Lucas 1,37, o texto diz o seguinte: pois nada é impossível para Deus. A melhor tradução aqui é: aquele que está com Deus não há impossíveis para ele. Aquele que está com Deus do lado, não há impossíveis para essa pessoa. Essa semana eu fui visitar uma pessoa, né, irmã Fran? Visitar uma pessoa que estava prestes à morte mesmo. Mas quando Deus faz, resgata. Está na casa já. Domingo que vem, se Deus quiser, ela vem testemunhar, né? Mas não. Andar por vista é ficar declarando o que está vendo. Andar por fé é declarar o que você quer ver. O que você quer ver? O que você deseja na sua vida? O que você quer para você? Deus leva Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos e pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviverem? Ezequiel diz: tu sabes. Deus falou: então profetiza. E ele profetizou, e aqueles ossos, naquela visão, se juntaram e se formou um grande exército.
É difícil, hein? Olha para uma familiar, olha para alguém que não quer saber nada com Deus, você fala, ixi, isso aí não vai dar pra, não vai para frente. Isso, ei, ó minha vida. Você olha, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas é hora no nome de Jesus de acionar a fé e dizer o seguinte: a minha situação vai mudar em nome de Jesus. Está passando mal? Já pensa, vai morrer. Os boletos chegam, a pessoa já fala, ih, já não vou conseguir pagar. Tem até os boletos pendurados lá na geladeira. Conta de água, conta de luz, conta de... Eu me lembro quando Moisés ele envia 12 espias para espiar a terra, uma terra que Deus tinha prometido. Quando esses 12 vão, eles voltam divididos, porque 10 voltam dizendo o seguinte, só ressaltando os problemas, só ressaltando os gigantes, só ressaltando as dificuldades. 2 não ressaltam os gigantes, 2 não ressaltam as dificuldades, 2 não ressaltam os problemas, 2 que vale a pena citar o nome deles, Josué e Caleb, eles ressaltam, sabe o que? A promessa que Deus tinha feito, que ia dar aquela terra para eles. Se você tem uma palavra, se Deus já falou com você, então o que você está vendo é passageiro, é transitório. O que vai permanecer é a palavra. E se Deus diz, vai se cumprir, porque Ele vela para fazer cumprir a palavra dEle. Então assim, se você é um justo de Deus, então você precisa andar pela fé. Você não pode se mover pelo que vê. Você não pode andar e agir pelo que você está vendo e declarar o que você está vendo. Você precisa declarar por fé, falar por fé. Você precisa andar por fé. Você tem que pegar hoje esse espírito de fé. Ah, mas pastor, eu não passo por dificuldade. Passei bastante dificuldades, vou te falar. O Espírito Santo me ajudou em cada momento, mas Ele me ensinou essa palavra que eu estou ensinando para você. O que? É fé de saber o que? Que amanhã vai ser melhor. Em nome de Jesus, que amanhã Deus vai se levantar e a situação vai mudar. Ah, Deus vai mover céus e terras se for preciso para abençoar essa minha causa. Deus vai fazer o impossível por mim, e Ele sempre fazendo. Então eu quero que você saia aqui nessa noite sabendo o seguinte: creia que o Senhor vai cuidar de você toda a sua vida. Creia que o Senhor vai te livrar das enfermidades que vão bater na sua porta. Creia que em seu armário sempre haverá a provisão de Deus. Creia que a bênção estará no seu casamento. Creia que a proteção do Senhor estará em sua casa, sempre na sua casa. Creia que até o seu guarda-roupa Deus vai cuidar, Deus vai visitar lá. Creia que você essa semana vai ser diferente. Não adianta entrar no culto, não adianta entrar na semana, não adianta entrar no ano de ficar dizendo, ó minha vida, ó céus, ó vida. Não adianta ficar falando assim. Tem que se levantar por fé e começar a dizer o seguinte: vai ser melhor, Deus vai mudar a minha história. Se eu estou com Jesus, eu vou viver pela fé. Levanta sua mão e começa a dar glória a Deus. Quem está recebendo essa palavra, vibra aí e diz aleluia! Você que sabe. Não quer pegar essa? Tranquilo. Fica aí no seu mundinho. Fica na sua vidinha. Está aqui alguém, e eu acredito que tem um grande povo aqui que quer romper. Há um grande povo aqui que sabe as promessas de Deus. Independentemente se tem gigantes, independentemente se tem uma cidade fortificada, se Deus falou que vai dar a terra, nós vamos começar a olhar as uvas, vamos começar a sentir o gosto das uvas. Só quem está entendendo, dá glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Vai ter provisão na sua casa, sempre. Aleluia. Mas pastor, está difícil. Eu não sei o que eu faço, pastor. Salmo 30, verso 5, na parte B, Almeida Corrigida Fiel, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O justo não anda pelo que vê, o justo anda por fé. E qual é a fé? Ainda que eu esteja chorando hoje, ainda que eu esteja em dificuldade hoje, a alegria vai vir amanhã. Vai vir amanhã. Vai mudar. Como que o inimigo encardido, sujo, vai prevalecer nessa situação? É uma ova, rapaz. É uma ova. Só que vai prevalecer, sabe? Quando o crente fica, crente meia boca. Crentinho que, glória a Deus. Até a linguinha para falar. É chegar e crer. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Josué e Caleb, Deus prometeu. Aquele povo chegou e começou a falar o seguinte: não vai dar certo não, não vamos entrar não, não vamos entrar não, lá só tem gigante. Rapaz, some de quem é incrédulo, pelo amor de Deus. Sai de perto de quem não anda na mesma fé. Sai de perto de quem não crê. Tudo dá errado, tudo pensa errado, tudo não vai dar certo, tudo. Que história é essa? Você tem que andar com quem crê. Você tem que andar com quem crê na mesma promessa, que crê na palavra. História é essa? O inimigo não vai prevalecer não. A enfermidade não vai prevalecer não. É com a fé que você toma posse. Aquilo que é teu, aquilo que Deus garante na sua palavra, é isso que você vai receber. Você não anda por vista, irmão. Se você tentar andar por vista, já era. Já era. Nós só estamos onde nós estamos aqui porque nós andamos por fé. Se fosse andar por vista, já tínhamos parado faz muito tempo. Mas é crendo que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Você precisa crer que ainda que você esteja chorando, amanhã vai romper um sorriso de sua boca. Essa situação não vai te matar, viu, Gabriela? Você acha? Meu Deus! Continue crendo, minha irmã. Há uma graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida agora. Há uma unção fresca do alto céus. Pega. Sim. Ó. Aleluia. Quem quiser também pegar, é só fechar o olho e receber. Isso, pega. Em nome de Jesus. Puxa mesmo, puxa. Receba. Mais. Mais. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Não aceite não, minha irmã. Não aceite não, meu irmão. Não aceite a miséria bater na sua porta. Não aceite a enfermidade bater na sua porta. Não. O sacrifício de Cristo naquela cruz foi valiosíssimo. E Ele conquistou para você a cura. Conquistou para você uma vida livre. Creia. Em nome de Jesus, recebe a cura aqui nessa noite, em nome de Jesus. Receba livramento em nome de Jesus. Como isso vai acontecer? Não tem como. Não precisa saber como. É só viver. Obrigado, Jesus. Você não anda pelo que você vê. Você não vive pelo que vê.
você vive pela fé. O justo vive da fé. As pessoas no mundo não vivem da fé. Mas se você é crente, se você nasceu de novo, você precisa viver apoiado nas promessas de Deus. Você precisa viver apoiado na palavra de Deus. Você precisa viver olhando para Jesus. Você não precisa saber quando ou como vai acontecer. O que você precisa é crer que vai acontecer. Coloque a mão no teu coração assim e diga assim: eu recebo essa palavra no meu coração, em nome de Jesus. Olha aqui para mim aqui rapidinho. A mulher de 12 anos sofrendo com uma hemorragia, gastou dinheiro, gastou com vários médicos, 12 anos. Mas ela pensava: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu vou ficar sarada. Então ela sai, não podia sair, ela era impura, segundo a lei daquele tempo, mas ela sai, mas não podia sair, as pessoas iam criticar, mas ela sai. Escuta uma coisa, se você para com a crítica de alguém, então a fé nunca foi a fé que te moveu. Quando a fé te move, você não para. Quando é a fé que está te movendo, você não para. Cala a boca, cego, pare de encher a paciência do mestre. E ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você está com fé, as pessoas não te param. Aquela mulher foi, rompeu e tocou na orla, e foi curada imediatamente. Tinha muita gente tocando, mas não ficaram curados. Não adianta tocar, simplesmente tocar. Não adianta estar aqui. Você pode estar aqui e não acontecer nada. A pessoa do lado pode receber e você do ladinho não receber nada. Tudo depende do quê? A fé. Se você crê, ser curado agora mesmo. Ser livre agora mesmo. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Você não anda pelo que, você não vive pelo que vê. Você vive pelo que você crê. Só que se você não sabe o que você crê, aí você tem que se encher da palavra, pelo amor de Deus. Se encha da palavra. Amém? Fique em pé. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por sua palavra.